Graças a Deus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e... Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Bom dia a todos. Todos bem? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Pois a mensagem da cruz, diga comigo, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Principalmente falando, das últimas mensagens, muitas pessoas que não têm o entendimento, não têm o esclarecimento, não têm essa revelação da mensagem da cruz. O que está tão bravo assim essa criança, meu Deus? O que foi que fizeram com ela? Ajuda aí. Muitos, por não conhecer, por não entender, por não ter a revelação, tudo é muito louco. Tudo é muito estranho, como falei domingo passado ainda com todos que aqui estavam. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, diga comigo, é o poder de Deus. Pode passar. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que, diga comigo, que creem por meio da loucura da pregação. Deixa esse versículo aí. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por isso que é tão importante a dedicação à pregação, ouvir a palavra, ouvir a pregação do Evangelho. O Evangelho é transformador. Aliás, é a única coisa transformadora. Aliás, é a coisa mais transformadora em todas as áreas, em todos os sentidos da vida de um ser humano. É a coisa mais poderosa, mais transformadora. Por isso que nós devemos investir tempo, nós devemos investir tudo o que temos na pregação do Evangelho.
em ouvir, absorver, falar, viver, porque é transformadora. É a coisa mais transformadora existente hoje. Então, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem. Aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tem gente que não crê. Tem gente que acha tudo um absurdo. Tem gente, e por isso está perecendo. E por isso está perecendo. Primeiro versículo que nós lemos. Por isso perecem. E aqueles que creem estão sendo salvos. Os judeus pedem sinais miraculosos. E os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus por quê? Porque nós falamos a semana passada da lei e da graça. Foi isso ou não foi? Sim ou não? Então, eles vivem na lei, então é uma loucura. A pregação, a vinda de Jesus, a graça trazida através do Senhor Jesus, alcançada através do Senhor Jesus, é loucura, é escândalo, e loucura para os gentios, ou seja, não judeus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Diga comigo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder de Deus e a sabedoria de Deus está em Cristo. O poder de Deus e a sabedoria de Deus está em Cristo. Até é uma coisa muito interessante, né? Observe que tudo que nós pregamos, ensinamos, vivemos, para os sábios desse mundo é um absurdo. É uma verdadeira loucura. Pode prestar atenção para os eruditos, os sábios, os cultos. É tudo uma loucura. Mas eles não têm segurança alguma. Mesmo com toda a sua sabedoria, estão perecendo. Mesmo com todo o seu conhecimento, estão perecendo. Não podem, não têm segurança alguma. É por isso que quando se você vive e se você se espelha em algum sábio deste mundo, você também perece. Porque eles não têm segurança alguma. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A sabedoria e o poder de Deus está em Cristo. E aí nós somos um mistério. Nós somos um mistério. Porque através de nós, não só através de nós, né, nós vivemos isso em nossas vidas, uma transformação gloriosa. Você vê que quando a bênção de Deus está sobre a vida de um homem, é uma loucura quando as pessoas olham para ele e dizem assim, mas como pode? Como pode essa pessoa que não é tão sábia, essa pessoa que não é tão inteligente assim, essa pessoa que não é tão culta, muitas vezes ele tem uma vida aliás, muitas vezes não. Ele tem uma vida muito mais abençoada do que o sábio deste mundo. Porque geralmente se coloca como vida abençoada na mentalidade de muitos, dinheiro, prosperidade. Dinheiro, só quem tem dinheiro. Aí nós podemos nos pegar naquela frase, né, que o sujeito, a pessoa, ele é tão miserável, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tem é dinheiro.
porque o resto não tem mais nada. Não tem absolutamente nada. Amém? Então vamos lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, diga comigo, é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. É incrível, volta o versículo anterior. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos de nobre nascimento. Inclusive nós, do ministério. A bispa. Eu. Pense no que era. Você. Muitos que estão tão abençoados hoje. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Talvez aos olhos de muitos nem é até hoje. Poucos eram poderosos. Poucos de nobre nascimento. Nasceram em família poderosa, família nobre, família riquíssima, de influência. Poucos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Consegue entender isso ou não? Sim ou não? Inclusive você deveria pensar um pouco mais na profundidade disso aqui. Porque enquanto a pessoa não entende isso aqui, ele fica correndo atrás somente do poder do mundo, da sabedoria do mundo. E continua envergonhado. E continua derrotado. E continua como um fraco. Porque, pode prestar atenção que, às vezes a pessoa vai, não constrói. Como nós temos, o Espírito Santo tem falado tanto conosco, não quer dizer que a pessoa não construa algo. Constrói. Mas quanto estabelece? Quanto permanece? Quantos que a casa não desmorona? Quantos? Quantos que a sabedoria se transforma numa loucura? Os fortes se transformam em fracos. Quantos? Volta ali. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, diga comigo, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Meu Deus, que coisa doida. Está conseguindo entender ou não? Por isso que os valores, eu sempre digo, cuidado com o que é valioso para você, que os valores são outros. Cuidado que é invertido. E por isso que às vezes alguns se envolvem tanto com as coisas erradas e não saem do lugar. Vão, daqui a pouco está desmoronando. Porque tem escolhido, porque para o mundo, essa pregação é insignificante. E tanto é, às vezes as pessoas falam, mas vivem, as suas obras mostram. O que significa?
Inclusive você, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não importa o quanto você diz que isso aqui é importante para você, é o quanto você se dedica para ouvir, para buscar, para aprender. Porque não é o que sai da nossa boca, são as nossas obras, as nossas atitudes. Desprezado e o que nada é. Escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Como nós temos visto aí o poder, a sabedoria, a segurança, a riqueza de muitos que estão aí, se julgavam sábios, sendo transformado em nada. Absolutamente nada. Amém? Até porque o que está aqui vai se cumprir. É uma decisão que a gente escolhe, né? É o que a gente faz. De uma forma ou de outra, o que está aqui vai se cumprir. Não adianta as pessoas, crendo ou não crendo, o que está aqui vai se cumprir. Sejam para a bênção ou para a maldição, o que está aqui vai se cumprir. Essa é uma lei. E não tem como fugir disso. Amém? A fim de que ninguém se glorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça. Diga comigo, justiça, santidade. E como falamos nas últimas semanas, redenção, salvação, resgate. Para que, como está escrito, diga comigo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É assim, não se apoie em absolutamente nada. Não se apoie em absolutamente nada, se apoie nele. Não olhe para você e diz, eu tenho, eu me esforcei, eu me capacitei, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu conquistei, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Não. Eu não sou nada. Eu não posso nada. Se você tiver que se gloriar, se glorie-se no Senhor. Tudo o que eu sou foi o Senhor que me fez. Onde eu cheguei foi através do Senhor. Tudo o que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tudo veio do Senhor. Se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. 2:1. Eu mesmo, irmãos, Paulo falando, quando estive com vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras, diga comigo, persuasivas, de sabedoria. Paulo dizendo o seguinte, porque para quem não sabe, Paulo era altamente culto, um homem douto, altamente estudado, preparado, falava vários idiomas, um homem de um nível elevadíssimo. E ele está dizendo, minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram, diga comigo, de demonstração do poder do Espírito. Porque as pessoas não se apoiaram
em palavras de sabedoria, e sim no poder que havia nele, nas obras que eram realizadas, na unção que havia sobre ele do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas, diga comigo, no poder de Deus. Diga comigo, a minha fé não pode estar baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sua fé tem que estar no poder de Deus. Não importa quanta sabedoria você tem, não importa quanta sabedoria você busque, humana. A sua fé tem que estar no poder de Deus. Essa é a sua garantia. Esta é a sua segurança. Josué capítulo 20, versículo 1. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem, diga comigo em voz alta, as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste, lembre-se sempre de uma coisa, viu, gente? Às vezes as leituras que eu faço aqui, eu vejo, às vezes, muitas pessoas dispersas, às vezes olhando em outra direção, como se estivesse cumprindo com um ritual. Cada palavra que sai do altar tem um propósito. Grave isso. Cada palavra que sai do altar tem um propósito, e um propósito importante. Não pense que nenhuma palavra sai como uma história sendo contada a você. Pelo contrário, ela tem um propósito. E cada leitura que fazemos, ela tem um propósito. E você vai entender, inclusive o que nós estamos falando agora, qual é o propósito disso. Nunca se esqueça que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A destruição, o fracasso, vem pela falta de conhecimento. E é muito... Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que geralmente as pessoas não creem em Deus para obedecê-lo. Mas toda desgraça e tudo que dá errado na vida dela, ela atribui a Deus. Eu acho incrível isso. A gente não crê para obedecer e submeter à vontade dele. Mas aí, quando algo dá errado na vida da gente, a gente sempre diz assim: mas por que Deus permitiu isso? Então você crê no poder de Deus, só não crê para buscar e submeter o que precisa submeter. Mas para culpar ao Senhor, a gente crê. É uma outra loucura, né? É um absurdo. Porque nós deveríamos crer para buscar, crer para obedecer, crer para viver a palavra. Se nós buscamos, o que está escrito vai se cumprir. Nós vamos viver as promessas.
Mas quando não vivemos, quando não acontece, geralmente é atribuído a Deus todas as mazelas, todas as desgraças, todos os dissabores. A gente sempre diz assim: por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso comigo? E nem foi Deus. São as nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos fazer com a nossa vida ou viver. Perto de Jericó designaram Bézer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade e Golã, em Bazã, e na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima. Como é que chamava essa cidade? Eu quero ver se você está prestando atenção. Nós lemos ali. Como é que chamava essa cidade? Não entendi. Diga comigo. Cidades refúgio. Cidade refúgio. Eram várias cidades que era chamado cidade refúgio, cidade socorro, cidade salvação. Esse era o propósito dessas cidades. Se um homem ele cometesse um erro, ele matasse alguém acidentalmente, intencionalmente, ele tirasse a vida de alguém, e houvesse o vingador, ele poderia se refugiar, correr para a cidade refúgio. As cidades refúgios foram criadas para este propósito. As cidades refúgio, elas foram separadas, ali habitavam os sacerdotes e ali habitavam os levitas. Eram cidades que eram colocadas no alto, eram cidades, para quem, quando você estuda, para quem não sabe, o melhor de todas as plantações, o melhor de tudo que se produzia em Israel, era destinado aos sacerdotes e os levitas. Como os sacerdotes e os levitas, principalmente os levitas, que na sua grande maioria músicos, adoradores do Senhor, e os sacerdotes também, eles viviam, em oração, em adoração, e as suas cidades, o melhor era reservado para eles. Então você vê que ali mesmo no período da lei, existia todo um zelo, uma misericórdia de Deus sobre a vida de um homem. Nós pregamos sobre a graça do Senhor, o favor imerecido. Nós podemos ver, mesmo antes da morte do Senhor Jesus, mesmo antes da morte, mas ainda na crucificação de Jesus, Jesus crucificado, totalmente torturado, ferido, ele faz aquela oração gloriosa, extraordinária, dizendo assim: aqueles que lhe fizeram tão mal, diga comigo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só que para nós que olhamos, eles estavam fazendo tudo muito lúcidos. É verdade ou não é?
Eles estavam agredindo, espancando, violentando o Senhor lucidamente. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas observe que Jesus olha e diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí, presta atenção, com muita lucidez nisso, porque isso é muito forte. Como na lei, quando um homem errasse, quando um homem cometesse um erro gravíssimo, quando um homem matasse acidentalmente, tirasse a vida de alguém, e nós sabemos que hoje, você não mata, biblicamente, não é só quem literalmente tira a vida de alguém. Nós sabemos que é como um homicida, aquele que magoa, aquele que machuca, aquele que ofende o seu irmão, também é um homicida. Aquele que mata o espírito, aquele que mata a fé de alguém, também é um homicida. Seja intencionalmente ou não, é um homicida. E agora vem, que coisa gloriosa. Hoje, a cidade refúgio, o lugar de salvação, de proteção, é o Senhor Jesus, através da sua igreja. Por isso que uma pessoa, não importa quanto erro ela cometeu, não importa quantos erros ela praticou, quantos erros ela tenha tido, quando a pessoa se refugia no Senhor, quando a pessoa corre para o Senhor, quando a pessoa entra na cidade refúgio, quando ele entra na cidade refúgio, quando ele entra na igreja, ele está protegido. Ninguém pode tocá-lo. Ninguém. É por isso que acontece uma mudança na vida da pessoa. É por isso porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o mal não toca. Amém? Por isso, repita comigo: aquele que é nascido de Deus, o mal, o diabo, os instrumentos do diabo, não toca. Enquanto o sacerdote estivesse vivo, aquele homem estava ali, guardado, protegido, desfrutando do melhor, porque naquelas cidades era o melhor, naquelas cidades era oração, adoração, era muito louvor, naquela cidade eles desfrutavam do melhor, estavam junto aos sacerdotes e os levitas do Senhor. E qual é a glória de hoje? É que nós nos refugiamos no Senhor, a igreja é a cidade refúgio, e lembrando que esse sacerdote, ele não morre, esse sacerdote é eterno. Aquele sacerdote, o sacerdote do tempo da lei morria, o nosso sumo sacerdote, ele não morre, ele é eterno. Amém? Isso significa que estamos guardados, isso significa que estamos protegidos, isso significa que com todos os erros, nós nos refugiamos nele, e a segurança nele. Por isso, passa por favor, Números 18, 12. Dou a você o melhor azeite, e o melhor vinho novo, e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor, como primeiros frutos da colheita. Era dado aos levitas e aos sacerdotes. Salmo 46, diga assim comigo, diga: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Diga comigo: auxílio. Diga comigo: socorro. Sempre presente na adversidade.
Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso. Não adianta, não coloque a sua segurança em absolutamente nada terreno, nada, absolutamente nada. Você pode prestar atenção que é muito claro isso. Eu poderia fazer aqui, uma lista enorme, de situações ou coisas que supostamente traria alguma segurança ao homem. E eu mostro a você que nada, absolutamente nada é segurança senão Deus. Pode prestar atenção que muitas pessoas, quantas pessoas que com tanto dinheiro, eles não podem comprar ou se proteger do mal ou de um problema de saúde. Outro dia eu dizia isso, que eu atendi uma pessoa que tinha 30 mil bois no pasto. Sabe o que é 30 mil bois? 30 mil bois. Morreu em 4 meses de um câncer fulminante. Com 30 mil bois não podia comer um bife. Quantos médicos você conhece, você já ouviu que com toda a sua sabedoria foi tomado de uma enfermidade e foi morreu de uma hora para outra? Semana eu ouvi 2. Que com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com tudo que estudou, não pode fazer por ele. Não pode fazer por ele. Amém? Quantas pessoas, às vezes as pessoas confiam em coisas humanas. Quantos homens que, ou mulheres, que com toda a sua beleza, nós não vemos continuamente, a mulher é linda, tem uma esposa linda, o marido trai com outro. A mulher tem um homem maravilhoso, ela trai. O que é segurança? Nós vimos agora recentemente aí as nações poderosas, quem pôde proteger o Japão daquele tsunami? Com todo o poder e tecnologia que o Japão tem, com toda a força que os Estados Unidos têm, quem pôde protegê-lo ou impedir que viesse uma devastação como nós vimos agora? E não é só isso, não é só isso. Nós estamos ouvindo aí todo um rumor, como Mateus 24 diz, todo um rumor de guerra, com toda a força, com toda a proteção, de uma hora para outra. Não tem, diga comigo, não tem ninguém seguro. Igual está aí, os Estados Unidos não é uma potência? Se o coreano lá, o doido lá, se ele realmente tiver já prontinha uma bomba nuclear ali, ou como é que chama a bomba que ele estava fazendo? Não entendi. Neutro. Então, para pensar. Para pensar. Tem segurança alguém? Estados Unidos está seguro? Como ele está seguro? Não, tem ninguém seguro. E você vê que é onde começa o primeiro versículo. Toda a sabedoria do homem é loucura, está vendo? Vira porcaria nenhuma. Tudo uma loucura.
e não tem ninguém seguro. Por mais que lute para se proteger, não tem ninguém seguro. E Davi, ele falava muito bem sobre isso. Diga comigo, diga: Deus é o nosso refúgio. Quer dizer, olha que coisa linda. Eu não me refugio em lugar nenhum, eu não me escondo em lugar nenhum, eu me refugio em Deus. É a nossa fortaleza. Por que fortaleza? Quando uma pessoa estava dentro da fortaleza, ele estava protegido pela muralha. Muito mais seguro, porque geralmente essas muralhas eram consideradas impenetráveis. Impenetráveis. Aliás, lembrando de uma coisa, né? Jericó era considerada inconquistável, impenetrável. E o Senhor quis dar ao povo dele a muralha de Jericó, que possuía 6 metros de largura por 9 de altura. Desmoronou. Desmoronou. Qual a segurança? Qual a segurança na vida? A beleza é segurança para um casamento? Não. O dinheiro é segurança? Não. O dinheiro é segurança para uma vida saudável? Não. O dinheiro traz proteção? Não. A força que a pessoa tem é uma segurança para ela? Não. Não. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Outra tradução: socorro bem presente na angústia ou na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Diga comigo: o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, diga comigo, e a terra se derrete. O exército, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, diga comigo, é a nossa torre segura. O Senhor é a nossa cidade refúgio. O Senhor é a tua cidade refúgio. É o único lugar que ninguém pode te tocar. É o único lugar. O Senhor, através da sua igreja. O Senhor, através da sua igreja. Pode prestar atenção que o mundo continua o caos. A sua vida, antes de entrar por aquelas portas, muitos sabem disso, que era um caos. A partir do momento que entra, se refugia no Senhor, a proteção de Deus, o cuidado, como era nas cidades fortes, o vingador, o destruidor, não podia tocar. Ali, ele estava guardado, protegido, desfrutava do melhor. Do melhor. Ali era lugar de oração, adoração, era lugar de louvor, ali era um lugar de alegria, era um lugar
de festa. Ali era um lugar onde aquele que se refugiava na cidade refúgio estava seguro. Diga comigo, aquele que se refugiava na cidade refúgio. Você vê que coisa linda, você vê que o zelo de Deus, né, tinha preocupação até lá na lei, no tempo da lei, que um homem, se ele cometesse um erro, então ainda havia esperança para ele. Ele se refugiava ali ele estava guardado, ali ele estava protegido. Quanto mais agora, no período da graça, quando nós nos refugiamos no Senhor, quando nós nos refugiamos na casa do Senhor, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. A proteção do Senhor, Ele se torna o nosso refúgio, Ele se torna a nossa fortaleza, Ele se torna o nosso socorro bem presente na angústia, o socorro na adversidade. Amém? Por isso, muitas pessoas, infelizmente, mesmo ainda estando na igreja, tem colocado a sua confiança na sua adversidade, se refugia no lugar errado. Nas suas lutas, coloca a sua confiança no lugar errado. Muitos têm priorizado como segurança para a sua vida a coisa errada. E por isso, muitos mesmo ainda dizendo eu sou cristão, ainda estão sofrendo. Por isso, você tem que estabelecer: eu não vou me refugiar a lugar nenhum, eu vou me refugiar em Deus, eu vou buscar Deus. Eu não vou correr para lugar nenhum, eu vou correr para Deus. Eu não vou para fortaleza nenhuma, a minha fortaleza vai ser o Senhor. Amém? É assim que você vence. É assim, isso é glorioso. Eu entendo isso, é isso que acontece com a igreja. É isso que acontece com as pessoas. Você vê que não se explica o cuidado de Deus com a igreja, o cuidado de Deus, porque a gente vê uma pessoa, ele chega na igreja destruída, devastada, ela chega, existe uma força maligna dominando a vida dela, devastando a vida dela, ela chega, a proteção de Deus é derramada sobre a vida dela, e aquele mal não tem mais poder sobre a vida dela. Enquanto ela está no lugar certo, enquanto ela está na cidade refúgio, ela é cuidada com o melhor, ela desfruta do melhor, ela está em segurança, total segurança. Quando ela sai da cidade refúgio, é outra história. Pode prestar atenção que de vez em quando a gente escuta: nossa, mas a pessoa estava tão bem, tão abençoada. Ela sai e a vida dela é devastada. Passa. Hebreus 6,18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, diga comigo, é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, diga comigo, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se, diga comigo, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu disse, aquele sacerdote morria, esse não, esse é eterno, é o nosso sumo sacerdote para sempre. Quando na lei se refugiavam, estavam junto ao sumo sacerdote, estavam guardados, protegidos. Só que enquanto aquele sacerdote estava vivo, agora não. Agora o nosso sumo sacerdote
é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, pessoal? Só para concluir, eles atravessaram o mar, e foi Marcos 5:1, e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Para aí só um pouquinho. Jesus foi para esse lugar com um propósito. Ele foi com um lugar com um propósito, certamente por causa desse homem. Quando ele desembarcou, ele viu esse homem, que havia uma legião de espíritos, de demônios, que havia entrado na vida desse homem, tirou esse homem do seio familiar. Esse homem ficou como totalmente endemoniado, ficou como um louco, e passou a habitar nos cemitérios, nos sepulcros. Tentaram por diversas vezes prendê-lo, acorrentá-lo. Diga comigo, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com o quê? Sabe por quê? Porque nada, é uma outra coisa que você deve estar atento. Você vê que fizeram de tudo para mudar aquela situação, te fizeram de tudo para prender aquele homem, fizeram de tudo para manter aquele homem aonde eles queriam insegurança, ou manter as próprias pessoas seguras dele, mas ninguém pôde. Porque o que é espiritual, você não pode resolver de forma natural. O que é espiritual, você só resolve de forma espiritual, através do poder de Deus. E muita gente não entendeu isso até hoje. Por isso está na igreja, está fracassando, está perdendo. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, como se adiantasse isso. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Diga comigo, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Humanamente não. Humanamente não. Isso é como aquele mal que entra na vida de uma pessoa, domina, entra na vida de um familiar, entra no homem adúltero, entra na mulher adúltera, entra na vida financeira de uma pessoa. Tudo o que fizer, não adianta. Tudo que lutar para mudar aquilo, para prender, para dominar, não adianta. Não tem como mudar. Humanamente falando, não. E aí, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Imagine um homem nu, porque grave essa palavra, tá? Grave essa palavra. Tem essas pessoas aqui, tem aquelas que não chegam a esse nível, mas é a mesma coisa. Se você analisar hoje a vida de muitas pessoas, a sua exposição, quando nós falamos dos excessos, dos erros que a pessoa vai cometendo, dos excessos de personalidade, dos desvios da pessoa, é como se ela tivesse despida, é como se ela tivesse nua. Ela vai se expondo tanto, que ela está nua, ela está descoberta. Esse espírito fazia com que esse homem se ferisse. Eles se cortavam, eles se feriam. Pode prestar atenção que a mesma coisa está acontecendo aí, que não parece uma possessão, mas é uma possessão. Pode prestar atenção. Não parece uma possessão, mas é uma possessão. Não estava aí outro dia, aí nas mídias, aí, quantos jovens se cortando e marcando, retalhando as suas peles? Sim ou não? Quantos? Isso é uma possessão. Talvez nunca viram ele assim, morando, mas está endemoniado. Está totalmente endemoniado.
Porque existe a pessoa que manifesta, que incorpora 100%, e a pessoa que não manifesta, que não incorpora de chegar a esse ponto, mas está totalmente dominada a mente, espírito, a mente da pessoa, o coração da pessoa totalmente dominado pelo mal. Totalmente, 100% dominado. Pode prestar atenção que a pessoa às vezes fala assim: gente, mas ela era uma, hoje é outra. Meu Deus, eu não conheço mais o fulano, eu não conheço mais. E aí a pessoa às vezes ela não crê sendo uma possessão, porque ela não viu ainda tortinho. Mas pelo contrário, está equivocado. O sintoma, porque com cada um é de uma maneira. Existe possessão total, existe possessão parcial e existe influência. Entendeu ou não? Existe possessão total. Possessão total é isso aqui: mente e corpo. Mente e corpo. Virou um bicho. Eu não tinha domínio, foi morar no cemitério. Como muitos estão aí, a gente vê mente e corpo. Existe a possessão parcial, que às vezes toma só mente, às vezes toma só corpo. Existe possessão que acontece na igreja, que a pessoa, ele perde o controle do corpo, mas na mente ele está vendo o que está acontecendo. Por isso que geralmente depois a pessoa fica muito envergonhada, ela chora muito, porque ela viu o que aconteceu, só que ela não tinha domínio sobre o corpo. Existe a possessão que toma a mente da pessoa. A mente, ela fica totalmente dominada. E existe só a influência, que também é uma atuação. Que esse ele não vai ficar possesso. Não vai ficar no literal, quer dizer que ele está possesso. Mas ele não vai ficar ao ponto de você ver ele assim, fazer careta e urrar. Só que ele está possesso. As suas atitudes mostram que ele está possesso. As suas atitudes mostram que há um mal na vida dele. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, diga comigo: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Diga comigo: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, diga comigo, que não os mandasse sair de onde? Daquela região. Que não os mandasse sair daquela região. Já falei muito sobre isso na sexta-feira. Já falamos muito sobre isso, que há regiões que há uma atuação diferente, há um mal que atua ali naquela região. Pode ver que os problemas são sempre os mesmos, se repetem. Pode prestar atenção que tem lugar que tudo que monta não dá certo, tudo que a pessoa tenta fazer ali não dá certo, todo mundo que muda para uma determinada casa, a vida é um caos, é os mesmos problemas dos que viviam anteriormente, e aí vai, regiões e regiões, tipos de atuações, as mais diversas formas de atuações. Mas uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Só fazer uma ressalva aqui. Olha que coisa. O Senhor Jesus foi para libertar aquele homem. É isso que eu quero deixar registrado. Ele foi para libertar aquele homem. Havia uma legião que agia naquela região.
Havia uma legião de demônios que atuava naquela região, que devastava aquela região. Quando o homem endemoniado, o espírito que estava nele, viu Jesus, você pode prestar atenção que o espírito caiu de joelhos. Aquele demônio caiu de joelhos e implorou a Jesus, que Jesus havia dito: sai deste homem. Implorou que não os mandasse sair daquela região. Mas o Senhor Jesus não ia permitir que ele ficasse mais naquele homem. E expulsou daquele homem, mas não o expulsou da região. Permitiu, havia uma manada de porcos ali, e eles disseram: manda-nos então entrar na manada, deixe-nos entrar nessa manada. O Senhor permitiu. O Senhor permitiu e ele entrou, a legião entrou na manada de porcos e precipitou. Repita essa palavra comigo: precipitou. Diga: precipitou. Precipitou aquela manada no abismo e matou naquele dia 2.000 porcos. Eu sempre falo sobre isso, que aqueles porcos tinham um dono, e aquele dono também não temia o Senhor. Aquele dono também não temia o Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que saísse e entrasse naquela manada. O dono daqueles porcos sofreu um prejuízo de 2.000 porcos de uma só vez. Ok? Agora nós vamos entender melhor o início da leitura. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião. Diga comigo: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Você vê que antes ele estava nu, não tinha juízo, perdeu o juízo, perdeu a capacidade de raciocínio. Diga comigo: e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que, diga comigo, saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu e disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Imagine, um homem que uma legião de demônios, que milhares de demônios dominou a sua vida, o escravizou, destruiu com a sua vida, tirou do seio familiar, fazia esse homem se cortar, se retalhar, se machucar, se ferir, habitar em sepulcros. Você observe que aquele homem deu trabalho para muita gente, muitas vezes tentaram acorrentá-lo, certamente era agressivo, certamente era violento. Ninguém pôde dominá-lo, ninguém pôde amarrar aquele espírito. Aí chega Jesus para libertar, expulsa o mal daquele homem, liberta aquele homem. As pessoas daquela região ouvem falar, chegam diante do homem. Olha aquele homem que era um louco, que era um endemoniado, que era agressivo, violento. Olha aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo. Fica com medo e manda Jesus sair da região deles, manda Jesus embora.
manda Jesus embora. Manda Jesus embora. E aí eu quero que você pense nisso. Mandou Jesus embora. E quem ficou lá? Quem ficou lá? A legião. A legião. Mas você pensa que é diferente do que acontece hoje? Muitos mandam Jesus sair da sua vida, muitos mandam Jesus sair da sua casa, muitos mandam Jesus sair da sua região, porque estão assustados com algumas coisas que estão acontecendo, mas aquilo que estava acontecendo estava trazendo libertação, era só uma questão de entendimento. Espera aí, esse cara era um louco, esse cara era um endemoniado, olha agora. Mas as pessoas não querem saber, esse mesmo demônio continua agindo por aí. Esse mesmo demônio continua agindo em regiões e mais regiões. Esse mesmo demônio continua dominando casas, famílias. Esse mesmo demônio, porque você pode prestar atenção que as pessoas não querem saber. Às vezes olha uma pessoa dentro da igreja que houve uma mudança extraordinária. Era um viciado, era um ladrão, era um bandido, um traficante, era um adúltero, era uma adúltera, era alguém que a vida era completamente transtornada. E às vezes a pessoa vem para Jesus, a pessoa liberta, está sentada aí em perfeito juízo. Hoje é um ser humano do mais alto nível, da mais alta qualidade, e ainda tem aqueles que dizem que absurdo, olha a vida dele, olha que loucura, agora não sai de dentro de igreja, olha que coisa absurda, e aí começa a rejeita a pessoa, rejeita, como rejeitaram Jesus, rejeitam aqueles que levou libertação, transformação. O mesmo mal continua agindo da mesma forma. E quando em muitas situações, tem pessoas que na sua própria vida, ela olha algo, como eu comecei a leitura dizendo assim, tem pessoas que dizem assim, mas por que Deus tem permitido isso? Por que Deus tem permitido que aconteça dessa forma? Primeiro, porque o problema não está em Deus, o problema sempre está em nós. Quando você tem sofrido as suas pressões, as suas ameaças, as suas perseguições, para onde você tem se refugiado? Você tem corrido para a cidade de refúgio de verdade? Porque o médico não é sua cidade de refúgio. O advogado não é a sua cidade de refúgio. Seu pai não é a sua cidade de refúgio. Sua mãe não é a sua cidade de refúgio. O dinheiro que você tem não é a sua cidade de refúgio. A empresa, o patrimônio que você tem não é a sua cidade de refúgio. Para onde você se refugia? Para onde você tem se refugiado? Porque dependendo para onde você se refugia, você não está protegido. E é o que tem acontecido com muitos, e muitos não entenderam isso. Ela está em Deus, ela diz que está em Deus, mas ela se refugia e se dedica muito mais em buscar soluções humanas. E o que é espiritual não se resolve de uma outra forma, senão de maneira espiritual. Você só está seguro na cidade de refúgio. Você só vai desfrutar do melhor se refugiando nele, correndo para ele. Você só está seguro nele. E aí, eu fico pensando, o que é loucura? Aí nós vemos aqui. O homem não era louco? Sim ou não? Seja 100% possesso ou totalmente, ou parcialmente. Quando Jesus chegou, até o demônio caiu de joelho ali. Aquele corpo se prostrou diante de Jesus. O louco endemoniado se prostrou diante de Jesus. E aqueles que se achavam sãos, sábios, estavam mandando Jesus embora. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? O endemoniado se prostrou diante de Jesus. O louco se prostrou diante de Jesus. E os sábios, sai daqui. Nós não queremos você aqui. Nós não queremos você nessa região. Mandando Jesus embora. E é o que muita gente tem feito. Permanecido com o mal e mandado Jesus embora. Quer segurança, mas não tem se refugiado na cidade de refúgio. Quer o melhor, mas não tem se refugiado, se escondido,
feito dele o seu refúgio, a sua fortaleza. A escolha é nossa, gente. A escolha é nossa. E é isso que você precisa, com lucidez. Isso aqui me choca. Mas isso, não é só isso, porque é muito fácil a gente ler isso aqui e dizer assim, ah, mas é louco. Não, se você parar, você vai ver isso acontecendo pertinho de você. Se você parar, você vai ver isso acontecendo pertinho de você. Bem pertinho de você. Pessoas que muitas vezes, num ato de revolta, como disse, tem gente que atribui e culpa, responsabiliza a Deus de tudo de errado na sua vida. Tudo que não dá certo. Por quê? O Senhor... Mas, nos meus passos de fé, aonde eu tenho me refugiado? De verdade, não é falar não, é de verdade. De verdade. Aonde eu tenho investido? Porque, como eu disse, a pregação, não há nada que transforma mais a vida de uma pessoa do que a pregação do Evangelho. Não há nada que traga mais bênção para a vida de uma pessoa do que a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho cura. A pregação do Evangelho restaura, renova, prospera. Essa palavra, ela renova, restaura, prospera. Ela muda, ela transforma qualquer coisa. Tem que cair em terra boa. Tem que cair em terra boa, porque se ela cai, ela cresce, ela frutifica. Quem está entendendo? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. O Senhor Jesus e a igreja é a sua cidade de refúgio. O Senhor Jesus e a igreja é a sua cidade de refúgio. Você está protegido nela. Você está seguro nela. Você vai ter do melhor e vai desfrutar do melhor nela. Aqueles que se refugiavam em uma das várias cidades refúgios, ali estavam protegidos do seu vingador. Ali estavam protegidos daqueles que vinham para destruí-los. O Senhor Jesus é o teu refúgio. A igreja é a tua cidade, refúgio, aonde há proteção, o mal não pode te tocar, o mal não pode, o destruidor não pode. Enquanto você está refugiado nele, você está protegido, guardado. Você vai desfrutar do melhor. Porque o melhor era reservado para os sacerdotes e os levitas, era para a cidade de refúgio. Cuidado para não estar colocando a sua confiança e se refugiando no lugar errado. Um lugar que não pode te trazer segurança, que não pode te trazer proteção. Se você tiver que se gloriar, se glorie nele. Refugie-se nele. Ele é o teu socorro na adversidade. Nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Só nele você está seguro. Eu citei algumas das coisas aqui que muitas vezes a gente coloca confiança, e quando na verdade é só você olhar para os lados que você vai ver que nada pode trazer segurança.
Nós estamos vendo todos os dias ricos desmoronar, casamentos que pareciam perfeitos acabar, as maiores belezas da face da terra frustradas, infelizes. Médicos não podendo salvar a si mesmo. Médicos, especialistas, às vezes morrem até da enfermidade que ele é especialista, como eu tenho visto. Como disse, essa semana eu ouvi de 2 especialistas, e não pode salvar a si mesmo. Pense nisso. Quer segurança? Corra para a cidade de refúgio. Quer o melhor? Quer proteção? Corra para a cidade de refúgio. É o lugar que você está seguro. É o lugar que você vai desfrutar do melhor. Guardado, protegido, abençoado. A cidade de refúgio era colocado no alto. Era colocado em lugares que todos podiam ver. É como acontece no mundo hoje. E estamos falando agora, o Espírito Santo fala conosco. Cidade de refúgio está aí à disposição. Quanto sabe da igreja? A igreja tem sido colocada num lugar que todo mundo vê, que todo mundo pode se refugiar, que todo mundo pode correr a qualquer hora do dia. A qualquer hora. Mas muitos preferem se refugiar, apoiando-se na segurança do mundo, na sabedoria humana, na força humana, e nada disso é segurança. Nada disso tem podido guardar, proteger a vida de muitos. A gente manda o mal embora e não Jesus. Aquela região, Jesus chegou ali para mudar aquela região, mas o povo daquela região não quis Jesus. Está entendendo? Sim ou não? Jesus chegou ali para mudar aquela região, mas Ele pode mudar a vida só do endemoniado. Ele não pode libertar aquela região, porque como nós lemos ali, a salvação vem para aqueles que creem. É para aqueles que creem. Ele não pode mudar aquela região, porque o povo daquela região o rejeitou, mandou-o embora, disse: sai daqui. Mandaram aquele que podia mudar, libertá-los, mandou Jesus sair, mas ficaram com a legião. Então aquele lugar permaneceu um caos. Aquele lugar permaneceu aquela destruição. Você vê que coisas absurdas aconteciam. O homem que era um homem de perfeito juízo, de repente muda, fica como um louco, sai pelado, correndo pela rua, vai morar no cemitério, abandona a família. De repente, uma manada, um rebanho ali enorme, uma manada de porcos, aparece tudo morto. Tudo morto. E quantas outras coisas mais que a Bíblia não relata? Mas quantas coisas? Aquela legião estava ali atuando há quanto tempo? Quantas coisas mais? Então pense nisso.
O endemoniado se prostrou e foi livre. Os lúcidos, os sábios, o rejeitou e mandou ele embora. E ficou com a manada. Faça dele o seu refúgio. Faça dele a sua cidade refúgio. Quer salvação? Corra para a igreja. Quer proteção? Corra para a igreja. Quer prosperidade? Quer alegria? Cidade refúgio. Cidade refúgio. Cidade refúgio. Aí você está seguro. Você está protegido. Você vai desfrutar do melhor. Você vai estar guardado. Fale com Deus. O seu sangue